Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Claim e estamos juntos no campo de batalha. No vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta aqui do Isaías Eletrotécnico. Existe liderança feminina na Bíblia, mas nunca o cargo de ancião. Esse cargo é para homens. Nesse vídeo eu vou explicar isso. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, deixa seu like, claro. E lembro a vocês que na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso de exegese e um curso de bacharel em teologia, para você aprender a fazer análises técnicas do texto bíblico, ok? Então acompanhe a vinheta e tamo junto no campo de batalha. Como eu disse no início do vídeo, Isaías Eletrotécnico ele comentou essa seguinte coisa, né? Existe liderança feminina na Bíblia, isso é verdade, mas nunca o cargo de ancião. Esse cargo é para homens. Existe um erro tremendo, porque nessa fala, porque o cargo de ancião, ele a palavra ancião ou presbítero ela é aplicada a cargos nos nossos dias. A palavra presbítero ou ancião, ela é aplicada a cargos nos nossos dias, mas não na Bíblia, não no contexto bíblico. No contexto bíblico, a palavra ancião ou a palavra presbítero, ela é um adjetivo. Ela é um adjetivo. Ela não é um cargo. Esse negócio de cargo é uma questão moderna. A igreja se organiza modernamente. Na verdade, a organização moderna da igreja, seja ela qual for, católica, adventista, assembleiana, presbiteriana, batista, testemunha de Jeová, seja qualquer mormon, seja qualquer forma que for, a organização ela é um sistema moderno. Não é o sistema bíblico, não é o que ocorria. Existem diferenças. Mas eu preciso provar que existe mulher anciã na Bíblia. Primeiro, eu vou olhar na concordância aqui e vou já trazer um verso. Temos a palavra presbites, Tito 2:3. Quanto às mulheres idosas, tá? Presbites vem da raiz presbíteros. No grego você só tem a terminação para encaixar. Lembra que eu disse que a palavra presbítero é um adjetivo? Então, você tem a palavra presbíteros, que significa ancião, e ela aparece 66 vezes no Novo Testamento. E você tem a palavra presbites, que ela é aplicada a uma vez às mulheres, né? Que é em Tito 2:3. Vamos dar uma olhada lá em Tito 2:3, só para a gente trabalhar o texto aqui. Vamos ver, Efésios. Não sei. Tito, Tito 2, verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não as caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Olha, peraí, nesse texto aqui, fala que as mulheres anciãs, as mulheres idosas, as mulheres velhas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras e não dadas ao vinho. Mestras no bem, mestras, chamam elas de mestras, que as mulheres mais velhas têm que ser mestras no bem, ou as mulheres foram chamadas de mestras, não só de anciãs, mas de mestras. Então veja que a palavra presbíteros aqui ele é aplicado como um adjetivo, que é o uso constante ao longo do Novo Testamento. Que é uma palavra que qualifica uma pessoa, um homem velho, um homem ancião. É um adjetivo. E presbíteros, ela é usada nesse sentido, presbíteros e presbites, que é a mesma palavra, a única diferença é a terminação por causa da concordância com o sujeito, né? O homem velho, a mulher velha, o homem idoso, a mulher idosa. Veja que a última letra mudou, porque ela tem que concordar, o adjetivo tem que concordar com quem ele qualifica, com o sujeito que ele qualifica, né? com quem ele concorda. Isso aí é gramática básica. Tá? Então, sim, segundo esse texto bíblico aqui, a mulher pode ser anciã. Por quê? Porque ancião aqui é no sentido, no entendimento bíblico, é um adjetivo e não um cargo. Hoje a gente inventou um cargo, hoje foi inventado um cargo de ancião, de presbítero na Bíblia, de presbítero e foi aplicado como um cargo, isso é um erro. Aí nós vamos lá para Gênesis 18. Gênesis 18, verso... Deixa eu só pegar aqui Deixa eu só pegar na concordância. Gênesis 18, verso 11. Se eu não me engano, aqui fala de Abraão e Sara,
os anciões, né? Ó, Abraão, de Cai, Sara, presbiteroi. É interessante que o presbítero aqui, ele vai se aplicar a Abraão, mas ele também acaba se aplicando a Sara também, porque Sara fala, eu sou uma mulher velha, sendo Abraão velho e eu uma mulher velha. Só ler aqui, ó, Gênesis 18, verso 11, né? Ó, e eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim que Sara riu-se, pois consigo dizendo, terei eu ainda deleite de haver envelhecido, no verso 12. Veja aqui, se a gente olha na Septuaginta, claro que a Septuaginta aqui, aí ó, presbíteros, temos a palavra presbíteros sendo a palavra qualificante de Sara. Então, temos mulheres presbíteras na Bíblia, não só no Novo Testamento, em grego, mas também se a gente pega a tradução grega da Septuaginta, temos a mesma palavra aplicada a Sara. Entendeu? Então, o que acontece? E temos uma outra também. A palavra presbíteros, ela aparece em 4 Macabeus, né, em Macabeus 4, 16, verso 14. Uma mulher velha. Tá? O que acontece? O que acontece é um anacronismo. As pessoas acham que ela lê a palavra ancião na Bíblia, ela lê a palavra ancião, e ela acha que a palavra ancião, ou ela lendo o Novo Testamento em grego, ela acha que a palavra presbíteros era aplicado só a mulheres. Quando na verdade você tem você tem a terminação de presbíteros, a palavra presbíteros, adequada às mulheres, ok? Aplicado só a homens. Desculpa, eu confundi aqui. Acham que a palavra presbíteros, o adjetivo ele só se enquadra às mulheres. E presbítero, sim. Mas se você coloca a terminação feminina, ele se enquadra às mulheres. Ponto. Por quê? Porque é um adjetivo. Acabou. Entendeu? Mas o que acontece? A gente lê hoje com a mentalidade do século XXI de que presbítero ou ancião é apenas um cargo, e não é um cargo. Não é um cargo. Então você tem quando você for ler o Novo Testamento, quando você for ler a Bíblia, e você encontrar a palavra ancião, a palavra velho, saiba que ali é um adjetivo, a palavra presbíteros. Ela está sendo usada como um adjetivo. E simples assim. Sem muita enrolação. Ok? Sem enrolação. Sem enrolação. Eu queria dar uma explicação a mais, por quê? Como é que a nossa sociedade se organiza hoje? Hoje, por exemplo, uma cidade pequena tem 100 mil habitantes. Eu venho de uma cidade pequena. Eu moro numa cidadezinha, eu nasci numa cidade pequena, chamada Leme, São Paulo. 100 mil habitantes. Aí eu também cresci numa outra cidade, eu também morei numa outra cidade chamada Pirassununga, São Paulo, que é uma cidade do lado. 80 mil habitantes. Eu cresci num bairrozinho chamado Santa Fé. A organização política nossa, como é que é? Democrática. A gente vota nas pessoas. Você vai escolher o vereador, você vai escolher o prefeito, você vai escolher o deputado, o presidente, você vota. Isso é chamado sistema democrático. Democracia. Só que quando a gente volta no primeiro século, no aspecto tribal, no primeiro século já não era um aspecto tribal. No período de Abraão, sim. Mas no período do Novo Testamento, isso eu já expliquei algumas vezes, como é que eram organizadas as cidades? Você tinha Jerusalém, tinha lá o sumo sacerdote, que era votado entre os da linhagem lá. Você tinha os caras que eram políticos, né? Tipo, você tinha os generais romanos, você tinha os soldados romanos, você tinha a casta romana, que era mando de Roma, porque Roma cuidava de Jerusalém desde a época dos Macabeus. Cuidava desde a época dos Macabeus. E você tinha cidades pequenas. Pergunto, era democrático? Todo mundo votava cada 4 anos para escolher o seu líder lá? Não. Quem é que liderava a localidade? As pessoas mais velhas. Porque uma cidade com 2 mil habitantes era uma cidade grande. Se uma cidade tivesse 2 mil habitantes, lá 2 mil anos atrás, lá na região de Jerusalém, uma cidadezinha que tivesse 2 mil habitantes, ela era grande. E como é que era organizada uma cidade de 2 mil habitantes? Pelas pessoas mais velhas. Por ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes. Os mais velhos tinham voz. Os mais velhos tinham voz. Tá? Era assim que se organizava. Por isso que você tem a ênfase nas pessoas mais de idade. Né? E o Novo Testamento, quando a igreja cristã surge nesse contexto, ela se organiza da mesma forma. As pessoas mais velhas
elas comandam a comunidade, os anciões. E dentro do conjunto dos anciões, você tem a aplicação de homens e mulheres. Só que o Novo Testamento é legal, cara, porque quando você lê no livro de Atos, também surge uma nova classe. Qual classe é esta? Surge a classe dos diáconos, né? Que eram homens jovens, que se destacavam, eram jovens que se destacavam no meio da multidão, que foram escolhidos para ajudar os anciões na partição do bem. Mas eles, a única diferença entre o diácono e o ancião, entre o presbítero, não era uma questão de cargo ou de liderança, né? A divisão era a idade, porque o cara ele podia ser levantado a diácono por se destacar, e depois ele, com a idade, quando vinha os cabelos brancos, depois de uma certa idade, ele passava a ser chamado de ancião. Mas não existia uma diferença clara entre o ancianato e o diaconato dentro do primeiro século. Não existia essa diferença. A mesma chamada que Paulo dá para os anciões, ele dá para os diáconos. É a mesma chamada. É isso que eu tenho, essa a leitura que eu tenho feito e percebido. A única diferença são os cabelos brancos. Hoje, claro, essa questão da idade, ela não importa muito pra gente. Você vai ter jovens com 20, 22, 25 anos que são bons líderes e pessoas com 50 anos de idade que não são capazes de liderar uma igreja. Hoje é diferente o nosso contexto. Então nós fazemos por votação, nós fazemos por mais tempo por tempo de estudo ou por tempo de igreja mesmo, né? Você tem, por exemplo, muitas vezes o pastor ele não é escolhido com base no tempo que ele tem de igreja, ele é escolhido com base no estudo que ele fez. Se ele foi lá e fez teologia, é claro que ele, para a pessoa, mesmo sendo mais jovem, que fez teologia, ela vai ser escolhida para ser pastor e não o cara que está 30 anos na igreja. Então, as nossas maneiras de escolher a liderança da igreja hoje são diferentes daquelas escolhidas no primeiro século. Elas são completamente diferentes. Traz alguns termos parecidos, ancião, diácono, mas a divisão ela é completamente diferente, porque diácono hoje é um cargo, ancião é um cargo. Na Bíblia, não. Na Bíblia, não. Isso era um adjetivo. Isso era um adjetivo. Se eu tiver errado na minha interpretação, pode comentar aqui. Mas eu já demonstro, só de citar Tito 2:3, eu já demonstro que você tinha mulheres anciãs e que eram chamadas de mestras do bem, mas elas eram chamadas, sejam mestras do bem. Então, você tem até a mulher sendo chamada de mestra. Entendeu? É bem interessante isso. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ler a Bíblia com o olhar do século XXI. Não existe liderança feminina. Rapaz, então por que Paulo foi lá e deu um Rini Tensei em Dorcas? Será que o trabalho dela de liderança não era importante? Não, Dorcas era uma Zé Ruelinha lá, deixa ela morta mesmo. Não, mulher tá fazendo falta, rapaz. Ó. Rini Tensei. E aí a mulher levantou, mano. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Pra quem não sabe, Rini Tensei é a técnica de ressurreição divina, né? Através do sangue de Jesus, tá? Então, falar que não existia uma liderança feminina, falar que mulher não pode ser anciã, na Bíblia já mostra que existem muitas mulheres anciãs. A Bíblia nunca teve problema com uma liderança feminina. Isso eu digo no aspecto positivo, não estou falando aqui aspectos negativos, porque aspectos negativos você tem tanto liderança ruim de homens quanto de mulheres. Então, se a igreja hoje moderna, ela não segue o padrão de organização do primeiro século, por que nós temos que aplicar um anacronismo e dizer que a liderança só tem que ser masculina? Não pode votar mulher para anciã. Querendo ou não, hoje, quando o marido ele é levantado a pastor, a voz da esposa do pastor ela passa a ter um peso. Ela também passa a exercer um cargo de liderança entre as mulheres. Você tem essa divisão, você tem isso aí é natural, é normal, é completamente. O cara é escolhido a primeiro ancião, presbítero bichão, o primeiro ancião, o ancião representante daquela congregação. Automaticamente a esposa dele também passa a ter mais voz. E assim vai, cara. Então, falar que mulher não pode ser anciã ou que mulher não pode ser pastora
você precisa contextualizar o significado dessas palavras, porque pastor na Bíblia é quem cuida de ovelha, meu. Pastor na Bíblia é quem cuida de ovelha. Simples assim, né? A gente aplica pastor hoje a um líder religioso que cuida de uma congregação, sem problema. No século XVII não tinha essa palavra. Tanto que João Ferreira de Almeida era um pastor calvinista e ele foi chamado de padre, porque não existia a palavra pastor para significar um líder religioso. Então, olha como que as palavras elas mudam de significado ao longo do tempo. Simples assim, a coisa mais simples do mundo. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, você que acompanhou. Meu querido Isaías Eletrotécnico, gostei demais da sua pergunta, mas ancionato nunca foi cargo. Na Bíblia, não. Ancionato não é cargo. Ancionato é adjetivo. Presbiterato é adjetivo, né? Ancião e presbítero é a mesma coisa, tá? Presbítero é no grego, ancião é velho, ancião, um homem experiente. Na Bíblia, ancião não é cargo, é adjetivo. E uma mulher pode ser chamada de anciã, segundo a Bíblia. Ela é chamada de anciã, segundo a Bíblia, quando ela tem uma certa idade. Agora nós não, nós aplicamos a palavra ancião descontextualizadamente para se referir a um cargo, assim como nós usamos a palavra diácono para cargo, assim como nós usamos pastor para cargo. E não, tudo isso é chamado, é vocação. Só que eu não condeno a organização que a igreja toma no século XXI, porque a igreja cristã ela sempre se organizou da maneira que foi necessária ao seu contexto. A maneira que a igreja se organiza numa cidade grande, ela é diferente da maneira que ela vai se organizar numa cidade pequena e é diferente de como ela vai se organizar numa tribo indígena. Imagina lá, cara, você foi lá, batizou um monte de gente numa tribo indígena e aí você tem que formar a organização da igreja. Ah, se o cara era pajé, se o cara era chefe da tribo, não custa nada colocar ele como líder também no aspecto religioso, se ele se destacar. Mas isso não é uma coisa que a gente vai fazer numa cidade grande. Que a nossa organização política é completamente diferente de uma organização da tribo indígena. Entendeu? Vamos lá, vamos organizar a igreja num país muçulmano que não pode o cristianismo. Você não vai poder organizar a igreja da maneira como você organiza aqui no Brasil. Não dá. A organização lá tem que ser completamente diferente. E é completamente diferente. Mas ela deixa de ser a igreja de Cristo por causa disso? Porque não tem o termo ancião, porque não tem o termo presbítero, porque não tem o termo pastor? Porque não tem, às vezes, uma igreja organizada num CNPJ ali? Errado, ali é a igreja cristã, ela tem a sua organização, mas devido ao seu contexto de perseguição, entendeu? Assim como numa tribo africana, numa tribo indígena, na minha cidade, na sua cidade, devido à diferença de confissão religiosa. Então a organização ela é necessária devido ao seu contexto. E acabou, né? E acabou, sem conversa. Fim de papo. Agora, usar o argumento de que mulher não pode ser anciã porque isso não tem na Bíblia, mas na Bíblia tem mulher anciã. Tem mulher anciã. E como eu já posso dizer para vocês, ao longo de toda a história cristã, você teve mulheres também servindo como exemplos de liderança dentro da igreja. Você pode pegar vários exemplos. Mas fica a cargo de cada um. Fica a cargo da sua igreja se vai escolher ter pastor ou não. Mas não use para dizer que não pode, a Bíblia para dizer que não pode, sendo que você tem espaço para os dois lados. Porque a organização ela é contextual. Ela não é uma discussão teológica. A organização da sua igreja de liderança ela não é uma discussão teológica. Ela é uma discussão sociológica organizacional. Simples assim. Simples assim. Acho que o único argumento que eu teria contra a ordenação de mulheres para pastoras é: no trabalho o patrão já manda na gente. Em casa a mulher já manda na gente. Na igreja é eu que mando, porra. É eu que mando. Então vocês, mulheres, fiquem quietinhas na igreja. Porque na igreja é eu que tenho voz. Porque em casa vocês já que falam mais alto. Já querem mandar em tudo. Decide o que compra e o que não compra. No trabalho eu já tenho que ouvir o patrão. Agora vocês querem mandar até na igreja. Então, esse é o único argumento que eu tenho contra a liderança feminina na igreja. É o meu melhor argumento. Mas se a gente tirar isso, não tem mais nenhum argumento plausível, sinceramente plausível,
que diga que a mulher está impedida de ter um cargo de liderança ou de pastora. Mano, não é muito normal você ter uma mulher pastora. Não é muito normal. Não é o normal, o padrão. Mas, cara, existem mulheres que são boas líderes e boas pastoras. E se sua igreja escolhe ter pastor, ela não está, não é uma, ela não está indo contra a Bíblia. Por quê? Porque é só você abrir Tito 2. Entende? É só você olhar e falar, peraí, como é que funcionava o ancianato lá no primeiro século e como que funciona o ancianato hoje? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é. Não é. Não é. São 2000 anos de diferença, são contextualização social completamente diferente. Tá entendendo? Não estou dizendo, a sua igreja está errada de só escolher homens. Não estou dizendo isso. É uma opção da sua igreja. Se a sua igreja escolhe ter mulheres como pastoras, é uma opção da sua igreja. E não há condenação na Bíblia para isso. A Bíblia não vai deixar. Não é que a Bíblia não vai dar espaço. A Bíblia ela não tem essa preocupação, porque a Bíblia ela é um relato. A Bíblia ela é um conjunto de relatos que precisam ser analisados dentro do seu contexto. Isso é o princípio básico de qualquer exegese. Curso na descrição. Curso na descrição. Beleza? Deus abençoe seus estudos. Estamos juntos no campo de batalha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.